Bizarrices da Bíblia. Episódio Davi, o gigante da propaganda divina. Seja muito bem-vindo ao Bizarrices da Bíblia, o canal onde a fé tropeça na lógica e a mitologia veste túnica sagrada. Se você ainda não se inscreveu, faça isso agora e ative o sininho, porque aqui o apedrejamento é só verbal, por enquanto. Hoje vamos falar sobre a famosa luta entre Davi e Golias. Esse clássico bíblico que mistura Game of Thrones, Rocky Balboa e Telecurso 2000 de propaganda monárquica. Parte 1. O menino, o mito, a pedra milagrosa. Pois bem, lá estava Israel em guerra com os filisteus. 2 exércitos frente a frente, mas com uma proposta inusitada. Vamos resolver isso no 1 contra 1. Sim, os filisteus sugerem um duelo decisivo, como se a guerra fosse uma partida de truco valendo tudo. E quem é o orgulhoso representante do time filisteu? Um tal de Golias, um monstro de quase 3 metros de altura, com armadura reluzente e lança digna de anime. Do lado de Israel, silêncio constrangedor. Ninguém quer enfrentar o armário ambulante. Até que surge Davi, um adolescente pastor que só estava ali para levar marmita para os irmãos. A Bíblia diz que Davi ficou indignado com a afronta ao exército do Deus vivo e, no impulso de fé ou de roteiro hollywoodiano, se voluntaria para enfrentar o gigante. Mas calma, ele recusa a armadura, espada, escudo e vai com uma funda e 5 pedrinhas de rio. Sim, 5, mas ele só vai usar uma, porque Deus, claro, garante que a mira dele é melhor que a do sniper americano. E aí vem o clímax. Com um único arremesso, Davi acerta bem na testa de Golias. O gigante cai duro no chão. Davi corre, saca a espada do próprio inimigo e, voilá, corta a cabeça do colosso. Uma cena que, se fosse hoje, teria trilha sonora de Tarantino e censura. Mês dos 18, fim da batalha. Os filisteus fogem, Israel comemora, e nasce ali o mito, o menino escolhido por Deus, o improvável campeão, o herói nacional. Palmas para o marketing celestial. Mas você achou que isso era só uma história de fé? Ah, inocente. É aqui que começa a construção política de um personagem que vai reinar, matar, adulterar e ainda assim continuar sendo o homem segundo o coração de Deus. Parte 2. O herói vira rei. A ascensão de Davi, o escolhido. Após a batalha, Davi vira o assunto do momento. O menino que matou Golias agora é mais famoso que os profetas veteranos. Saul, o rei da vez, inicialmente o acolhe. Afinal, quem não quer ter o matador de gigantes como aliado? Mas, como todo bom roteiro de monarquia bíblica, a inveja entra em cena. O povo começa a cantar: Saul matou 1000, Davi matou 10.000. E aí pronto. O ciúme explode como maná estragado. Saul tenta matar Davi várias vezes, persegue o garoto pelo deserto, joga lanças, trama conspirações, tudo digno de novela das 8. Mas Davi, claro, escapa de tudo, porque tem Deus como escudo divino e roteirista particular. Durante essa jornada, Davi não só sobrevive, como também vai ganhando aliados, casando com mulheres estratégicas, incluindo uma filha de Saul, e acumulando poder. Tudo isso com uma aura de pureza. Ele nunca toca em Saul porque não se deve levantar a mão contra o ungido do Senhor. Ah, claro, golpes palacianos são errados, a menos que você espere o rei morrer de causas naturais e assuma o trono de forma legítima, com direito à coroação e bênção divina. Com a morte de Saul, Davi é finalmente ungido rei, não de todo Israel de imediato, claro, primeiro de Judá, depois de Israel. Um processo político bem humano, diga-se. Guerras civis, disputas de poder, alianças militares, nada muito milagroso, apenas realpolitik disfarçada de plano divino. Agora, como rei, Davi toma Jerusalém, unifica o reino, conquista territórios, faz alianças e, surpresa,
Não se contenta só com a coroa. Ele quer mulheres, poder absoluto e, como veremos a seguir, se transforma naquele tipo de líder que hoje estaria estampando capas de jornal, e não pelas boas razões. Mas não se preocupe, mesmo quando Davi escorrega feio na lama do abuso de poder, a narrativa bíblica o trata como homem segundo o coração de Deus. Porque quando você é o escolhido, até seus pecados têm perdão premium. Parte 3. O rei pecador. Adultério, assassinato e silêncio divino. Agora que Davi está no topo, é hora de mostrar como o mito do herói se transforma no arquétipo do político tradicional. Quanto mais poder, menos limites. Entra em cena Batseba, a mulher que Davi vê tomando banho do terraço do palácio. Ele a deseja, e aqui não tem muito mistério. Davi a manda chamar, dorme com ela, engravida a moça e depois tenta esconder a enrascada. Problema, ela é casada, com Urias, um soldado fiel que está lutando justamente pelas guerras do rei. Davi então tenta um plano genial de novela mexicana. Manda Urias voltar para casa e dormir com a esposa. Assim, ele achará que o filho é dele. Só que Urias é tão fiel que nem vai para casa, preferindo dormir na porta do palácio em sinal de lealdade. Resultado, o homem segundo o coração de Deus manda Urias para a linha de frente da batalha com ordens veladas para que morra. Urias, obviamente, morre. E aí, Davi pega Batseba como esposa. Tudo resolvido, né? Bom, não exatamente. O profeta Natã aparece com uma historinha parabólica, revela o pecado do rei e, vejam só, Davi se arrepende, faz uma oração, rasga as vestes e, pronto, está tudo perdoado. Claro, o filho do adultério morre. Deus não perdoa sem uma tragédia de brinde, mas Davi segue firme no trono, agora ainda mais blindado espiritualmente. E o mais bizarro, a Bíblia não esconde esse episódio. Pelo contrário, faz questão de dizer que mesmo após o adultério e o assassinato, Deus continuou amando Davi. Imagine um político hoje que comete adultério, assassina o marido da amante e ainda é chamado de servo de Deus. Mas calma, na Bíblia isso não é corrupção, é narrativa sagrada. O perdão de Deus, nesse caso, não é apenas misericórdia. É uma clara licença para reinar, mesmo em meio aos maiores escândalos morais. Porque quando o mito já está construído, os deslizes viram apenas parte do drama do herói. Parte 4. O legado mitológico. De gigante derrubado a estrela de Israel. Davi não foi apenas um rei. Foi um símbolo político, religioso, militar e, por que não, mitológico. A luta contra Golias, que poderia ser apenas uma metáfora inspiradora, foi usada como fundamento ideológico para justificar uma monarquia divinamente autorizada. Um pastor sem preparo militar derrota um gigante. E esse mesmo homem depois vira o rei mais poderoso da história de Israel. Domina territórios, funda uma capital e ainda estabelece a linhagem do Messias. Nada mal para quem começou a história levando lanche para os irmãos. Mas o que chama a atenção e nos convida à crítica é o nível de blindagem espiritual que a Bíblia dá a Davi. Ele peca, erra, trai, mata, mas sempre volta ao trono do favor divino. Os profetas o corrigem, sim, mas nunca o destroem. Sua figura permanece intacta como escolhido. E sua história termina com Salomão, seu filho com Batseba, herdando o trono e sendo o próximo grande astro do drama bíblico. O marketing em torno de Davi foi tão bem feito que até hoje ele é exaltado em hinos, orações, sermões, estátuas e canções. A estrela de Davi virou símbolo do judaísmo. O trono de Davi é promessa messiânica. A genealogia de Jesus no Novo Testamento faz questão de ligá-lo a Davi. Coincidência? Claro que não. E aqui encerramos o ciclo.
O garoto que derrotou um gigante com uma pedra virou fundamento de uma religião inteira, base de um império teológico e ícone incontestável, mesmo com um passado digno de tribunal internacional. Porque no fim, a Bíblia é isso. Uma grande narrativa política com verniz de santidade, onde até os pecados mais graves podem ser reeditados como provas de humanidade, desde que o protagonista seja ungido por Deus. Se você curtiu essa desconstrução sagrada, deixa seu like, comenta as bizarrices que mais te espantaram e, claro, inscreva-se no canal Bizarrices da Bíblia. Aqui, a fé passa pelo crivo da lógica e nem o rei Davi escapa ileso. Até o próximo episódio.